pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Co e tenho um relato poderoso aqui pra vocês. Já faz uns dias aí que eu não gravo relato e hoje eu tenho um muito importante que eu vou compartilhar agora aqui. Vamos lá, ela diz assim: boa tarde, Cris. Vou tentar aqui resumir a minha história, que é bem complexa. Algumas partes coloquei uma frase somente porque depois, se fizermos uma live, eu detalho melhor. Tem coisas demais. Bom, talvez a gente venha fazer uma live mais pra frente, porque agora essas coisas de fim de ano, festa de fim de ano, tá corrido. Mas ela mandou um resumo e o resumo já trouxe muito conhecimento para ser compartilhado. Então ela começa dizendo assim sobre o pré-namoro. Eu conheci meu ex na igreja, olha aí. Nos víamos nos encontros desde adolescentes. Éramos da mesma denominação, mas não da mesma igreja. Mas não éramos amigos, nem conversávamos, somente oi, ela põe entre aspas. Um dia, já na mocidade, fui em uma igreja, em um encontro de jovens. No final, pediram para falar com uma pessoa que não conversava, falar com alguém que ainda não tinha, conversado antes. Falou para se apresentar e falar alguma coisa diferente. Foi aí que ele veio até mim. Não perdem oportunidades, né? E ele começou a conversar e falar dos cachorros dele. Até aí, ok. Fui embora e no sábado seguinte teria um encontro de jovens em uma outra cidade. Nessa época eu já tinha 24 anos, tinha me formado e trabalhava em uma multinacional. Tinha meu carro, ele estava no seminário e não tinha nada. Minha irmã me sugeriu ligar para ele e perguntar se ele iria nesse encontro e perguntar se precisava de carona. Aí fui, eu a tonta, fazer o que ela falou. Eu não me aguento, gente. Aí fui eu a tonta fazer o que a irmã dela falou, né? Ele foi comigo e na volta minha irmã pegou carona com outras pessoas e eu voltei sozinha com ele e fui deixá-lo em casa. Quando chegamos lá, ele virou pra mim e perguntou: quer namorar comigo? Achei cedo, mas aceitei. Ele era bonito, charmoso e com um sorriso encantador. Me deu um beijo, e ela põe entre parênteses, sem graça, e saiu do carro. Ai, ai, ai. Aí ela vai pro namoro. A mãe dele não queria que ele namorasse porque era o bebê da mamãe. E eu, 2 anos mais velha que ele, no final ela acabou aceitando, muito contrariada. Ela é controladora até hoje. Aí, muito normal acontecer, da mãe ser narcisista. E aí um dos filhos, às vezes até mais do que um, filho ou filha, acaba sendo narcisista também, acaba levando o mesmo caminho. E ela diz: no namoro já vi alguns sinais. Eu tinha marcado uma viagem para o Paraná com meu irmão há uns meses e quando eu disse que ia, ela põe entre parênteses, tínhamos meses de namoro, ele não quis deixar eu ir. Falou um monte de coisa, mas eu bati o pé e fui. Na volta, me perdoou, entre aspas, ela coloca. Eu dava presentes para ele, ele não me dava nada. A minha mãe faleceu e um mês depois a empresa pediu para eu ir para trabalhar em outro país. Uma baita oportunidade e ele fez de tudo para eu não ir. Era dia dos pais e meu pai doente e ele quis me forçar a ficar. Disse que poderia ser o último dia dos pais com o meu pai. Foi embora marchando e eu viajei. Olha isso, ele tentou fazer você nem visitar o seu pai, que estava doente. Olha, disse pra você ficar. Quis que ele, tentou me forçar a ficar. E eu disse que poderia ser o último dia dos pais com o meu pai. E aí ele foi embora com raiva, marchando. E ela foi-se embora, viajou. Muito bem, gostei da atitude. E ela põe entre parênteses, eu precisava sair um pouco, era coisa demais pra mim. Eu lembro que ele sempre queria estar no controle. A base de narcisista é controle, puro. Poder, E brigávamos muito por isso, porque eu era independente. E minha prima até comentou comigo, como vocês vão viver assim se casarem? O beijo dele era com gosto de nada. E meu pai me disse pra não casar com ele. Ele não gostava do jeito dele. Noivamos 3 anos depois e casamos nesse mesmo ano. Mas eu que dei a entrada no apartamento porque ele não tinha dinheiro pra nada. Se não tivesse apartamento, não casava. Olha aí, gente. Meu pai do céu. No espelhamento, ele sabia que eu queria morar fora do país. Eu queria morar nos Estados Unidos. Ele começou a falar que ia fazer seminário lá e blá, blá, blá. Do nada, ele disse que não ia mais. Já estávamos casados.
E agora ela vai para a parte do casamento. Ele queria decidir tudo, até meu vestido ele quis escolher, os móveis, a decoração, até a decoração da festa. Eu não queria festa e ele insistiu porque a família queria. E quem pagou? Ela põe um ponto de interrogação. Eu! Fomos em lua de mel para Goiás. Ele queria lugar quente, lá não queria sair, não queria ir para lugar nenhum, só dormir. A noite de núpcias foi horrível, como todas as outras vezes. Tudo que eu queria comer reclamava, não queria sair do hotel. Enfim, voltamos e a partir daí foi sempre frio comigo. Eu estava de luto e meu pai morrendo. Ele dizia que não ligava para ele. Com 6 meses de casamento, eu peguei conversas dele no computador. Jurou de pé junto que não. Eu só sabia chorar porque na minha cabeça um homem de Deus, pastor, gente, ele era pastor, iria ser um marido bíblico e me tratar como a Bíblia manda. Ele até dizia que morreria por mim, mas não lavava um copo. Gente do céu, eu não me aguento. É demais, né, pra nossa cabeça? Ele era pastor, eu não sabia deste detalhe. Olha aqui o que ela fala: na minha cabeça, um homem de Deus, pastor, iria ser marido bíblico e me tratar como a Bíblia manda. Olha, ele sabe da Bíblia, contanto que ele falou que dava até a vida por você, né? Mas não lavava um copo, imagina. Se ele não lava um copo pra te ajudar, imagina se ele vai dar a vida por você. Mas é nunca. E ela continua: eu trabalhava e chegava tarde. Em final de mês virava a noite, quando chegava a pia cheia de louça dele pra eu lavar. Falava que não tinha tempo, nunca lavou um banheiro e fala até hoje que me ajudava. Eu ganhava o dobro dele, então vivia como rei, conta conjunta. Um dia eu disse: temos X para gastar. E ele disse: mas se eu quiser um prato mais caro, você pega o mais barato. E ela fala: que ódio que eu fiquei. Gente, paro aqui para falar sobre essa parte. Meu pai do céu. Machistas, a maioria dos narcisistas transtornados, perturbados, tem ódio de mulher, misoginia, ok? Normalmente o trauma vem da mãe em primeiro lugar, depois vem das namoradas, relacionamentos amorosos, enfim. É uma coisa assim surreal. E não ajudam mesmo, fingem que estão ajudando, ainda faz o gaslighting, né? Ainda falou pra você que sempre te ajudava. Não lavava nenhum copo, gente, veja bem, a louça é dele. Quando a louça é dele, você acaba lavando pelos dois. Se é sua, esquece que ele não vai encostar um dedo. Mas quando é só dele, é você que lave. Ele saía com o meu carro e eu ficava sozinha em casa. O dia de folga dele era para dormir e ficar no computador. A desculpa era sempre que ele estava estudando. Aliás, paguei várias parcelas do mestrado dele que tinha que fazer. Tive um problema de vesícula e ele disse que não terminou o segundo mestrado porque foi culpa minha estar internada e ele teve que cuidar de mim. Meu pai do céu, é desse jeito. Ele falava mal da minha família, que eles não gostavam de mim e me isolou. Na igreja falava que eu não poderia ter grupinho preferido porque era esposa do pastor. Meu pai do céu. No primeiro aniversário de casamento fomos para os Estados Unidos. Sabe o que ele fez para comemorar? E ela põe um ponto de interrogação. Nada. As viagens eu que programava e ele ia com a cara emburrada e fazia de tudo para ser a pior viagem de todas. Sempre assim. Olha aqui que interessante. Você doente, precisou da ajuda dele. Para eles é assim, ó. Alguém tem que trabalhar. Então, você estava impedindo isso de acontecer. Então, eles, eu já escutei de um que era injusto com ele eu ter ficado doente porque ele não podia então trabalhar. Gente, aonde existe o senso? Cadê a empatia? Isso não é normal de um ser humano. Isso não existe. Eu fiquei chocada, chocada. E eles fazem pra chocar mesmo, né? Porque não estão nem aí. Continuando, fomos estudar nos Estados Unidos por 1 mês e ele não aceitou que meu inglês estava melhor do que o dele. Ai, gente, eu não me aguento. A inveja é demais. Eu também conheci um que ele ainda falava assim pra mim. Eu não sei falar como você, né? Mas parecia que estava elogiando, mas no fundo dava pra sentir que ele estava com raiva. Porque na cabeça deles, eles não aceitam que alguém possa ser ou saber mais do que eles. É uma competição, né? É o ego, tudo é o ego. Mas eles não conseguem disfarçar, porque é forçado. Eu quase não via ele, então decidi sair do trabalho e ele disse ok.
Como o salário dele não dava, começamos a gastar as minhas economias, arranjei outro trabalho e com alguns meses eu fiquei grávida. Quando contei pra ele, ele perguntou quem é o pai. Isso aqui também acontece muito, gente. Meu pai do céu. A minha vontade foi de matar ele. Me acusou de trair com o meu chefe porque eu ficava até mais tarde. E ela põe nunca, nunca, com letra maiúscula. Colocou a mão na minha barriga para fazer carinho, nunca conversou com o filho. Gente, isso é verdade, acontece. Gente, que relato maravilhoso, com tanto conteúdo, tanta informação. Eu tenho certeza que várias mulheres já passaram por isso aqui. Deixa seu comentário. Eu já ouvi relatos assim. Eles têm, parece que nojo do próprio filho. É surreal, não sei nem o que falar. É para desprezar você, né? É para te dar rejeição. No fim, o bebezinho acaba pagando. E ela continua. Ele foi convidado para mudar de igreja para outra cidade. Fomos em um domingo lá. Ele pregou e já se reuniu com os presbíteros. Voltou e me disse, ano que vem vamos congregar aqui. Aí ela põe, what? Né? Que em inglês significa o quê? Nem me perguntou nada. Ah, mas vai perguntar o quê? Quem manda é ele. Quem manda são eles. Gente, você não existe, né? Você só tá ali para fazer o papel de esposa, para lavar a louça, para pagar as contas, para limpar a casa, ok? E boca fechada. Desse jeito, você não pode opinar em nada. Continuando. Meu filho mais velho tem uma síndrome rara e autismo, e quando começou a ter atraso, eu comecei a me preocupar e ir atrás. Ele falava que eu era doida, que ele sabia mais do que os médicos, que o menino não tinha nada. Gente, eles fazem isso. Ele fez tratamento e eu que levo. Se foi 2 vezes, foi muito. Nem conhece os médicos. O segundo filho, ele não acreditou que era dele também. Ficávamos 3 a 6 meses sem sexo. Ai, meu pai do céu. Ele não tirava foto comigo, não comemorava nada com os outros, sim. A família dele é tudo na terra, defende com unhas e dentes. Eu sempre era excluída, parecia que eu nem existia. Uma vez meu filho teve laringite de madrugada e eu quis ir junto para o hospital e ele falou para eu ficar com o bebê em casa. Acredita que tempos depois ele disse que ele levava meu filho ao hospital de madrugada e que eu ficava em casa dormindo? Muita cara de pau mesmo. Isso daí é pra te difamar, né? Olha que péssima mãe ela é, que péssima esposa ela é, e eu, o excelente pai. Olha que abuso, olha como ela me explora. Na verdade é tudo que ele faz contigo, ele tenta mostrar pra todo mundo que ele é o vítima, o coitadinho, o abusado pela esposa, que não quer saber de nada, só quer ficar dormindo em casa. Ele ficava o dia todo na igreja, eu chegava, ele saía, só voltava na hora que os meninos estavam indo dormir. Uma vez fui no lugar dele levar meu filho na escola para ajudar ele. Quando cheguei, a pia estava transbordando de louça. Ele fazia comida e largava tudo para eu lavar. Não lavei. No outro dia eu cheguei e estava pior. Comecei a chorar, mandei um áudio chorando, falei que ele não tinha consideração. E ele respondeu, ela põe entre aspas, essas coisas acontecem. Gente, é numa frieza que eles fazem isso, porque eles são debochados, sarcásticos. E ela continua, nessa época eu ia com um bebê para a escola e ficava lá esperando acabar a aula. E agora ela vai para a parte da traição. Tinha uma moça na igreja que veio de outra denominação. Eu fui a primeira a me apresentar e ela põe entre parênteses, ironia do destino. Recebi super bem, ela começou a congregar e ele dar assistência porque ela evangelizava os vizinhos e aí começou a fazer estudos na casa dela e não me levava. Ela era minha amiga, entre aspas, ia na minha casa e de repente eu descubro uma conversa sexual dos dois. Lobos em pele de cordeiro. E fotos também. Levei até ele, negou até a morte e ficou com febre por 2 dias. E ela põe nunca em letra maiúscula de novo, nunca pediu perdão. Eu resolvi perdoar e continuamos. Me manipulou para ela não sair da igreja. Ela estava grávida e ele foi visitá-la no hospital. Ai, ai, ai. Por que será que ele achou que os filhos não eram dele, né? Com você? Porque
ele dorme com todo mundo aí pela rua. Gente, um pastor dentro da igreja traindo a esposa com uma outra, né? Sei lá se era também, devia ser, né, das trevas, ou foi totalmente seduzida por ele e totalmente perdida, sem Deus na vida, né? A gente fica à deriva do Satanás. Continuando, ela diz, ele me levava na casa dela pra comer, eu e o marido dela, gente, ela era casada, todos na mesma casa e eles nos traindo. O marido dela, quando descobriu a traição, queria ir na minha casa pra matar ele. Ele fugiu pra casa da irmã e de madrugada peguei ele conversando com ela, que ódio. Um dia eu estava com uma tristeza tão profunda por conta disso, exausta, entrando em depressão. Eu estava colocando roupa na secadora. Ele passou e eu disse, estou entrando em depressão. Ele olhou com um ar de superioridade e disse, isso é frescura. Depois de um ano desconfiei e gravei ele. Negou e mentiu novamente. 3 meses depois descobri, enfim, que ainda estavam juntos. Denunciei ele e foi para o tribunal. Gostei de ver. Mudamos de casa no ano da pandemia. Resolvi pedir o divórcio e em 3 meses estava livre. Saí de São Paulo e mudei para o interior. Nesse período que eu estava chegando perto de descobrir, ele estava muito estressado. Eu o confrontei um dia e ele veio para cima de mim para me bater e deu um soco na porta que eu estava encostada. Do lado da minha cara, me intimidando. Ele me acusava de traí-lo e que tinha provas. E ela põe kkkk. Essas provas nunca apareceram. Não, porque não existem, né? Projeção total. Fizemos aconselhamento pastoral 3 vezes. Ele não quis ir mais. O pastor chegou junto nele e ele fugiu. Covardes. Nesse período da pandemia que eu ficava em casa sozinha antes de sair do divórcio, eu comecei a ter depressão e crise de ansiedade. Ele me humilhou quando falei da pensão e eu disse que era pouco e que não podia trabalhar agora. E ele olhava e falava, se vira, se vira. Gente, quando é nesses casos tem que entrar com o advogado, porque quem decide é o juiz. Eles não têm nada a decidir, eles têm que obedecer o que o juiz manda, caso contrário eles são presos. Principalmente quando envolve pensão para os filhos. Ok? Existe lei. Eles acham que eles que decidem, né? Porque eles não respeitam leis, mas se não respeitar, vai pagar. Então, é surreal, gente. Olha isso. Traição e pastor, e a ovelha que não é ovelha, é outra loba no meio dos... Ai, Senhor. Gostei desse relato porque ela é divertida ao mesmo tempo, né? Hoje a gente dá risada, porque eles são... Ai, sem noção. E ela diz, depois que separei, eu comecei a pensar no comportamento dele, achava estranho, aí comecei a conhecer o narcisismo. Desde então eu estudo sobre o assunto e consegui identificar nele e no pai dele até hoje que é um quebrado, não paga pensão e eu preciso voltar a trabalhar. Viajei recentemente para os Estados Unidos, ele ficou com os meninos na casa da mãe e falava que é fácil cuidar dos meninos e que quer a guarda deles, meu pai do céu. E ela diz, estive nos Estados Unidos e conheci um narcisista, eu identifiquei todos os sinais no começo, mas acabei indo até ver onde ia. Ele era intenso, não respeitava os limites, falava de casar e que ia à igreja comigo. Era intenso sexualmente, queria a todo custo me seduzir e eu não fiz nada com ele. Ele ficava muito irritado. Ele me culpava pelas coisas ruins ou se fazia de vítima para eu ficar com pena dele. Me disse que eu vivia em uma bolha porque queria um cara crente e que esperasse o casamento para ter relação. É sempre assim, né, gente? Ela fala que esse é um resumo. Né, a família dele tem narcisistas e controladores e ela diz que ela pode detalhar mais depois, talvez a gente venha fazer uma live e ela finaliza dizendo, Deus abençoe e espero poder ajudar muitas pessoas, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu adorei a forma que ela colocou aqui, antes do namoro, no namoro, depois no casamento, depois a traição. Muita coisa que eu tenho certeza que vai levar confirmação para muitas mulheres aqui assistindo esse vídeo, principalmente para as mulheres. Glória a Deus por isso, glória a Deus por sua vida, pelo tempo que você se dedicou a escrever aqui o teu relato para ajudar vidas. E eu creio sim que chegará aos 4 cantos do mundo esse vídeo com a permissão de Deus para que vidas possam ser libertas e curadas desse mal. Graças a Deus você conseguiu sair disso, nada do mal que ele tentou aí fazer na tua mente prosperou. Você acreditou na sua realidade,
ele mente até a morte, nega até a morte, a gente não precisa ter eles confessando com a boca deles. Se você tem as provas ali, isso já é o suficiente. Porque muitos até ainda confessam, fingem pedir desculpa, mas para continuar te torturando. Então Deus não permitiu que ele confessasse, mas Deus também não permitiu que você se deixasse levar pelo encanto, né, pelas mentiras. Deus te deixou ali firme. Se posicione. Essa pessoa não é uma pessoa de Deus para você. Essa pessoa não tem caráter, é um mentiroso. Imagina, ainda te traiu, provavelmente essa filha dessa amante aí deve ser dele. Só Deus sabe, né? Mas quem desconfia demais do outro, normalmente é porque também faz. Ou então é porque de verdade existe algo para se desconfiar. E é isso, gente. Eu deixo aqui esse relato de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você tem um relato para enviar aqui para ajudar outras vidas também, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.